Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas aqui no canal Programe Seu Futuro e hoje mais uma dúvida relacionada ao curso de Algoritmos e Lógica de Programação e agora com relação à sequência de Fibonacci. Então, me acompanhe aqui no canal. Na aula 77, no curso de Algoritmos e Lógica de Programação, eu mostrei como elaborar ou como resolver a sequência de Fibonacci com um fluxograma. Só que aqui eu utilizei ainda desenhos, formas geométricas apenas como se fosse no papel, sem utilizar o flowgoritmo. E aí teve uma dúvida bastante curiosa. Olha só. O David, perceba que já tem algum tempo já que ele postou a dúvida dele, mas a princípio eu achei que a dúvida era bastante simples, então eu respondi a dúvida apenas em comentário. Olha a dúvida dele. Como eu resolveria essa situação? Considere que você esteja participando de um processo seletivo e uma das questões seja: com base nos termos 35, 34 e 55 da sequência de Fibonacci, será preciso dar sequência ao andamento dos novos números até que o valor dos próximos 3 termos seja exibido. Para atender a demanda, crie um fluxograma da sequência de Fibonacci para obter seus 3 primeiros termos com base na situação problematizadora. E aí eu pensei assim, a questão é relativamente simples, então eu postei nos comentários, uma sugestão de solução. Por quê? Uma vez que você entendeu como resolver a sequência de Fibonacci, o que é a sequência de Fibonacci, como gerar o termo seguinte, então, se os termos iniciais é o que diz a situação problematizadora, se os termos iniciais são os termos 34 e 55, então basta nós fazermos uma repetição para obtermos os 3 próximos termos. E cada termo na sequência de Fibonacci é a soma dos 2 termos anteriores. Então, se você consegue fazer o algoritmo ou fluxograma para resolver desde o primeiro termo, esse aqui acaba sendo mais fácil. No entanto, parece que eu subestimei a dificuldade dos exercícios, ou eu não sei o nível nem do David e nem das outras pessoas que comentaram aqui abaixo, porque depois veio uma série de comentários e alguns bastante recentes. Olha, 2 semanas, pessoas, e tem mais comentários aqui, pessoas que também estão com o mesmo problema e por algum motivo não conseguem resolver. E aí eu não sei se a dúvida está na sequência de Fibonacci ou como resolver o fluxograma para essa questão. Porque, de novo, uma vez que você entendeu o fluxograma para a sequência de Fibonacci completa, essa questão aqui acaba sendo um pouco mais fácil. Mas enfim, na aula de hoje então nós vamos resolver utilizando o flowgoritmo, nós vamos resolver a questão da sequência de Fibonacci e no final eu vou apresentar como resolver então essa questão aqui, partindo do 35 e do 55. Então, chega mais que essa é a aula de hoje. Antes da gente começar a fazer qualquer desenho aqui, vamos aqui para o bloco de notas, para eu ter certeza que todos estaremos no mesmo nível e que você de fato entendeu o que é a sequência de Fibonacci e como então que nós faremos o fluxograma para isso. Basicamente, a sequência de Fibonacci é uma sequência, uma série numérica que vem da matemática. Os 2 primeiros termos da sequência são os números 0 e 1. Então pense o seguinte, se a gente vai fazer um algoritmo para calcular qualquer termo da sequência, por exemplo, o usuário quer saber o 10º termo, a gente vai começar do início. O primeiro é o 0, o segundo é o 1, e a partir daí a gente vai calculando até chegar no 10º. Então se o usuário pede, por exemplo, eu quero saber qual que é o primeiro é o 0. Qual que é o segundo? O segundo é o 1. E a partir do terceiro, cada novo termo é a soma dos 2 anteriores. Então olha só, se o primeiro é o 0 e o segundo é o 1, a partir do terceiro, 0 mais 1 dá 1. O quarto, os 2 anteriores, primeiro e segundo, 1 mais 1 dá 2. O quinto, 2 mais 1 dá 3. O sexto, 3 mais 2, nós teremos aqui o 5. E aí eu posso continuar essa sequência, por exemplo, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, olha só, lembra desse número? É o que está lá na questão. Partindo do 34 e do 55. 34 mais 21, 55. E aí tá bom até aqui porque eu acho que já deu para entender como funciona a sequência. Então perceba, a sequência de Fibonacci do início completa começa no 0 e no 1.
estes são os dois termos iniciais. Partindo daí, a partir do terceiro, cada novo termo é a soma dos dois anteriores. Então, se o usuário pede, eu quero saber o terceiro termo da sequência, o terceiro é esse aqui. Eu quero saber o quinto é o 3. E o 34 e o 55 são, respectivamente, vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. Então, partindo do décimo e do 11º, quais são os três próximos? É isso que a gente vai fazer no final, ok? Mas antes vamos fazer um algoritmo bem genérico para qualquer valor. Vamos pedir para o usuário qual termo você deseja. Eu quero o sétimo termo. Então a gente vai calcular e descobrir qual que é o sétimo termo e apresentar então para o usuário o valor desse sétimo termo. No final a gente altera para essa outra versão aqui, ok? A primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir para o usuário um valor. Então, vamos lá. Vamos pedir um valor. Eu vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de n. Esse n é um número inteiro, ok? E agora sim, então, nós vamos para o escreva. E aí eu vou digitar aqui, digite um valor, maior que 0. Perceba que eu estou pedindo aqui um valor maior que 0. Eu poderia verificar, e nós já vimos aqui no curso de algoritmos e lógica de programação, como verificar, como validar o valor que o usuário digitou para garantir que ele seja maior do que 0. Então eu não vou fazer isso aqui novamente, ok? A gente teria aqui uma repetição. Enquanto o usuário digitar um valor menor ou igual a 0, fica aqui dentro repetindo, pedindo esse valor novamente. Eu vou assumir que o valor digitado pelo usuário é maior do que 0, ok? Uma vez que eu pedir, eu vou fazer a leitura desse valor. Então, ler, onde eu vou salvar esse valor? Na nossa variável n. Ok? Pronto. Nós já temos aqui o n. Esse n significa qual termo o usuário deseja saber. E aí tem um detalhe extremamente importante. Olha só, vamos voltar aqui na nossa sequência de Fibonacci. Se ele pedir a partir do terceiro, a gente precisa calcular. Terceiro, o quarto, o quinto, nós não sabemos esses valores, nós não conhecemos esses valores sem fazer algum cálculo. Mas, se ele pedir o primeiro ou o segundo, nós sabemos esses valores sem fazer nenhuma conta. O primeiro termo da sequência de Fibonacci é o 0. O segundo termo da sequência de Fibonacci é o 1. E eu não preciso fazer conta nenhuma para isso. Então, antes de qualquer cálculo, tem dois testes que a gente precisa fazer. O que o usuário digitou, o termo que o usuário quer saber, é o primeiro? Se for, é o 0. O termo que o usuário quer saber é o segundo? É o 1. Basta imprimir isso na tela. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Olha, eu vou colocar aqui um teste, um C, e aqui dentro eu quero saber se n é exatamente igual a 1. Se n for igual a 1, significa que o usuário quer saber o primeiro termo. Então, olha só, se n for igual a 1, verdadeiro, aqui eu vou imprimir na tela e eu vou colocar aqui o termo 0. Só isso. Se não, significa que n não é igual a 1. Se n não é igual a 1, significa que ele é maior do que 1. Concorda? Porque eu estou assumindo que o usuário respeitou o que eu estou pedindo aqui. Ele digitou um valor maior do que 0. Então, eu preciso verificar se é igual a 2, o segundo termo. Eu vou ter outro C, e aqui agora eu vou colocar n é igual a 2. E aí, novamente, se for verdadeiro, eu vou colocar aqui um escreva, e eu vou imprimir na tela 1. Então, perceba, se o usuário digitar 1, significa que ele quer saber o primeiro termo da sequência. Então, eu vou escrever 1 na saída. Se não, eu vou verificar novamente. O usuário digitou 2. Se ele digitou 2, significa que ele quer saber o segundo termo da sequência. O segundo termo é o 1. Contudo, se for falso novamente, significa que ele não quer saber o primeiro e nem o segundo. Ele quer saber um termo a partir do terceiro. Pode ser o terceiro, pode ser o quarto, pode ser o quinto. E nós não sabemos de antemão esses termos. A gente precisa calcular esses termos. E como que a gente calcula esses termos? Lembra? Cada termo é a soma dos dois anteriores. Então a gente precisa de mais variáveis. Olha só, eu vou clicar aqui, eu poderia colocar outras instruções, mas como são todos valores inteiros, eu posso separá-los com vírgula. Então eu vou criar a variável A, eu vou criar a variável B e eu vou criar a variável C. Por quê? Se cada termo a partir do terceiro
é a soma dos dois anteriores, eu sempre preciso guardar os últimos dois termos que eu calculei. Eu vou guardar em A e B. E C vai sempre receber o novo termo que eu estou calculando. Então agora eu tenho 4 variáveis inteiras. Então agora olha só, se não é o primeiro e não é o segundo, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui agora é inicializar as minhas variáveis A e B, que serão primeiro e segundo termo. Então aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui uma atribuição. É esta instrução aqui que eu vou escolher. Dentro dessa atribuição, olha só, a variável A vai receber o 0. Por quê? É o primeiro termo da sequência. Eu vou colocar outra atribuição. A variável B vai receber o 1, porque o 1 é o segundo termo da sequência. E eu vou precisar aqui de uma outra variável. Por quê? Eu vou precisar de uma variável para contar quantos termos eu já calculei. Se eu cheguei aqui, olha só, eu já tenho 2 termos. E se o usuário pedir o 7º, eu preciso contar quantos termos eu estou calculando. Então, vamos voltar aqui. Eu vou criar mais uma variável chamada contador. E aí, eu vou inicializar essa variável contador aqui com a variável contador vai receber 2. Por que 2? Olha só, eu já tenho o primeiro e eu já tenho o segundo. Então, eu preciso considerar esses valores. Se o usuário quiser o terceiro, eu já tenho o primeiro, eu já tenho o segundo. Então, contador igual a 2 indica para a gente que nós já temos 2 termos da sequência de Fibonacci, ok? Agora, a gente vai precisar de uma estrutura de repetição aqui especial. Olha só, imagine que o usuário pediu o 5º termo. Nós já temos o primeiro e nós já temos o segundo. Nós teremos que calcular aqui abaixo o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Então, a gente vai ter que calcular mais 3, ou até contador chegar a 5. Concorda? Então, nós vamos utilizar aqui uma estrutura especial, que é esse faça. Em Portugal, esse faça aqui é o faça enquanto. Faça alguma coisa enquanto essa condição for verdadeira. Então, olha só, faço o quê? Eu não quero calcular o termo seguinte? O termo seguinte é a soma dos 2 termos anteriores. Então, olha só, eu vou colocar aqui uma outra atribuição, e aí agora eu vou usar a variável C. C vai receber A mais B. Então, eu acabei de calcular o meu terceiro termo. Mas lembra que eu falei que A e B vai guardar sempre os 2 últimos termos? Se eu acabei de calcular o terceiro termo, eu vou jogar o primeiro termo fora. Porque os meus 2 últimos termos agora são o segundo e o terceiro, que eu acabei de calcular. Então, eu vou fazer uma troca de variáveis. Olha só, o meu segundo termo vem para a variável A, e o meu terceiro termo que eu acabei de calcular vem para a variável B. Dessa forma, A e B sempre terão os 2 últimos valores, ok? Então, olha só, acabei de calcular C. A minha variável A vai receber o valor da variável B. Então, perceba, eu fiz uma cópia. Peguei o conteúdo que estava na variável B, salvei na variável A. E agora eu vou fazer o mesmo para B. Então, a minha variável B vai receber quem foi o valor que eu acabei de calcular, está na nossa variável C. Então, eu peguei o valor de C, vamos descer aqui a nossa barrinha. Eu peguei o valor de C e copiei para a variável B. Então, olha só, se o usuário deseja saber o terceiro valor, basta imprimir o valor da variável C. Se não, eu já copiei o valor de B para A e o valor de C para B. Basta fazer essa iteração e voltar. Quando ele volta, C novamente vai receber os valores de A e B, só que A e B foram atualizados, andaram uma casinha para frente, não tem mais 0 e 1, tem 1 e 1, que são o segundo e o terceiro termo da sequência de Fibonacci. Agora tem um teste muito importante que a gente tem que fazer aqui. Olha só, eu quero que este trecho aqui se repita enquanto, perceba que a gente tem aqui, eu confesso que eu não sei por que eles colocaram um faça. Esse faça ficaria mais interessante aqui, olha, faça tudo que está aqui enquanto esse teste for verdadeiro. Mas enfim, não fui eu que criei o flow algoritmo, então nesse caso não tem muito que a gente possa fazer aqui. Eu vou clicar aqui e qual que é o teste que eu quero que seja feito aqui? Enquanto quem é a nossa variável que a gente está testando? É a nossa variável contador. O N possui o número que o usuário pediu, certo? Então, enquanto o contador for menor do que N, é isso que eu vou colocar aqui. Contador
é menor do que n, enquanto esse teste for verdadeiro, eu quero que ele volte e ele faça isso aqui. Porém, se você já está aí afiado na lógica, você deve ter percebido que está faltando aqui uma coisa muito importante. Olha só, imagine que o usuário pediu o número 3, ou o terceiro termo da sequência de Fibonacci. Chegou aqui, eu pedi, fiz a leitura, 3 é igual a 1, falso, vem para cá. 3 é igual a 2, falso, vem para cá. Aí chegou aqui, A recebe 0, B recebe 1, contador recebe 2. Daqui ele faz o desvio, C vai receber 0 mais 1, C recebe 1. O A recebe 1 que estava no B, e o B recebe 1 que está no C, que a gente acabou de calcular. 2 é menor do que 3, ele vai voltar e vai fazer isso aqui de novo. 2 é menor do que 3, ele vai voltar e vai fazer isso aqui de novo. Percebeu o problema? O que está faltando aqui? Eu não acabei de calcular um novo termo aqui, quando eu fiz C igual a A mais B? Eu acabei de calcular um novo termo, então eu preciso incrementar a nossa variável contador. Então, vamos fazer isso aqui. Atribuir. Contador vai receber contador mais 1. Se eu acabei de calcular um novo termo, eu preciso contar esse termo aqui. Se for o 3, 0 mais 1 dá 1. A recebe 1, B recebe 1 de C, contador recebe contador mais 1. 2 mais 1 dá 3. 3 é menor do que 3? Falso. Se deu falso, perceba, preste bastante atenção nisso aqui, olha só. Se guie, já que o faça aqui, na minha opinião, não faz muito sentido, se guie pelo falso e verdadeiro. Enquanto esse teste for verdadeiro, ele vai subir, olha só, ele volta. Ele volta e pega esse desvio aqui. Quando o teste for falso, olha só, ele vai vir em direção ao final do nosso programa, ok? Então, quando o teste for falso, significa que o contador é exatamente igual ao valor que o usuário digitou. Então, basta a gente imprimir aqui o nosso resultado, que está em qual variável? Na variável C, que tem o número mais recente que foi calculado. Eu vou colocar aqui, então, imprima o valor da variável C. Pronto. Eu acho que eu não esqueci de nada. Vamos testar o nosso programa para ver se ele vai funcionar direitinho? Eu vou, então, executar aqui o meu programa. Temos aqui a mensagem. Digite um valor maior do que 0. Eu vou digitar 1. Qual será a saída? Se tiver tudo correto, tem que ser 0, que é o primeiro termo. Eu vou pressionar aceito. Então, olha só. Digitei o 1, ele imprimiu aqui o 0. Então, ok, funcionou. Vamos rodar novamente. Eu vou digitar agora o 2. Para o 2 tem que sair o 1, que é o segundo termo. Saiu o 1, que é o segundo termo. Legal? Vamos colocar um texto aqui para diferenciar essa mensagem. Olha só, escreva 0. Então eu vou colocar aqui um texto e eu vou escrever: o primeiro termo é... dois pontos, espaço, e aí eu vou usar... Na verdade, nem precisa, porque nós já estamos imprimindo diretamente o valor 0. Então, eu posso colocar ele aqui. O primeiro termo é o 0. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui para o 1. Vamos colocar como texto: o segundo termo é... dois pontos. Eu vou colocar aqui o 1. Agora, aqui no final, eu não sei exatamente qual foi o termo que o usuário digitou. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou escrever termo calculado, dois pontos, e aí eu quero imprimir o valor da variável C. Então, EC. Eu estou fazendo aqui o que a gente chama de concatenação. Eu estou juntando o texto com o valor dessa variável. Dessa forma, a saída ela vai ficar mais legível para o usuário. Olha só, eu vou rodar o programa novamente. Então, se eu digitar 1, olha o que vai acontecer agora. O primeiro termo é 0. Legal. Eu vou rodar novamente. Se eu digitar 2, o segundo termo é o 1. E se eu digitar 3? Bom, se o primeiro termo é o 0 e o segundo termo é o 1, o terceiro termo também vai ser 1, porque 0 mais 1 dá 1. Então eu vou rodar novamente e vamos ver se vai funcionar. O terceiro termo é 1. Perfeito. Cadê aquela nossa colinha? Vamos ver aqui. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. O décimo termo é o 34. Vamos pedir o décimo termo. Então, eu vou colocar aqui o número 10, vou pressionar Enter. O décimo termo é o 34. Então, perfeito. Temos aqui um fluxograma funcional
para o nosso algoritmo da sequência de Fibonacci. O interessante aqui é que, além de testar se o fluxograma está funcionando corretamente, aqui nessa opção você consegue visualizar o código. Olha só. Perceba que a gente tem exatamente as instruções. Ó, escreva, leia. Então, se você está praticando Portugal, perceba que aqui a gente tem um ciclo. Então, esse ciclo aqui seria o faça enquanto. Faça tudo que está aqui dentro desse ciclo enquanto o contador for menor do que n. Então, pode ser interessante você olhar também esse código que ele gera para você entendendo melhor o que cada estrutura faz, ok? Agora, vamos voltar lá na dúvida que foi postada pelo David. Ele disse o seguinte: considere que você esteja participando de um processo seletivo e uma das questões seja: com base nos termos 34 e 55 da sequência de Fibonacci, será preciso dar sequência ao andamento dos novos números, até que o valor dos próximos 3 termos seja exibido. Para atender a demanda, crie o fluxograma da sequência de Fibonacci para obter os 3 primeiros termos com base na situação problematizadora. Então, olha só, vamos voltar aqui. Nós estamos aqui calculando qualquer termo da sequência de Fibonacci partindo do princípio, do 0 e do 1, que são os 2 primeiros termos. Nesse caso, eles estão dando, ou o professor está dando o início da sequência para a gente. Qual que é o início da sequência? 34 e 55. Quantos termos eu tenho que calcular? Os 3 termos seguintes. Então eu não preciso pedir nada para o usuário. Então essa é a primeira diferença. Olha só, nós não precisamos pedir nada para o usuário. Eu vou tirar isso aqui e eu também vou tirar isso aqui. Se a gente não precisa pedir nada para o usuário, eu também não preciso fazer nenhum teste. Opa! Eu também não preciso fazer nenhum teste aqui. Deixa eu ver como que eu apago isso aqui sem apagar todo o restante que a gente tem aqui. Porque a gente só vai precisar dessa parte aqui. Olha só. É por isso que eu disse no início que o problema é muito mais simples do que resolver toda a sequência. Vamos lá, deixa eu ver como que eu faço isso aqui. Eu vou tentar tirar essa conexão. Deixa eu ver se eu consigo. Tá complicado aqui, eu achei que ia ser simples deletar esses caras, mas quando eu deleto esses caras, ele tá apagando toda a sequência. Eu não quero isso. Vamos tentar selecionar esses caras aqui. Deixa eu ver se eu seleciono esse cara que eu inseri tentando aqui. Eu não preciso dele. O que eu preciso é só esse trecho. Então deixa eu tentar selecionar esse trecho. Pronto. Não selecionou esse trecho aqui. Então vamos tentar de novo. Pronto, esse trecho aqui. Vamos tentar cortar. Legal. Agora eu vou jogar esse cara fora. Eu vou jogar esse cara fora. E eu vou tentar colar aqui. Perfeito. É isso que eu queria. Então, olha só. Nós temos as nossas variáveis. O n eu posso jogar de fora porque nós não vamos mais precisar dele. Então, eu vou apagar ele daqui. Pronto. Quando eu apago ele daqui, lembrando que a gente tem ele aqui. Então, olha só. Vamos entender o problema. Cadê a nossa sequência de Fibonacci? Está aqui. Olha só. O que o professor está pedindo ali, ou o que o exercício está pedindo é desconsidere todo esse trecho aqui. Dado que a sua sequência de Fibonacci vai começar em 34 e 55, calcule os 3 termos seguintes. É isso que ele quer. Então, olha só, estes aqui são os nossos primeiros termos. Então eu vou vir aqui na variável A e vou dizer que ela começa com 34. Eu vou vir na variável B e vou dizer que ela começa com 55. E agora, a lógica do meu contador vai mudar. Por quê? Partindo desse cara, na verdade, ela nem precisa mudar. Se o exercício está pedindo os 3 termos seguintes, se a gente já tem 2, 3 mais 2 dá 5, certo? O teste que a gente vai fazer aqui agora é se contador for menor do que 5. Enquanto o contador for menor do que 5, volta e faz isso de novo. E aí aqui eu não vou ter... Ok, essa atribuição eu tenho. Eu vou ter aqui uma impressão na tela. Cadê o escreva? E aqui dentro do escreva, eu vou colocar aqui os termos seguintes, que estão na variável C. Eu vou apenas imprimir o valor da variável C. Então, olha só, eu tenho aqui as variáveis do tipo inteiro A, B, C e contador. O A começa com 34, o B começa com 55. Contador está começando com 2. Poderia ser 0, mas para não confundir a cabeça de vocês, vamos deixar 2. Poderia ser 0. E aí eu verifico aqui enquanto o contador é menor do que 3. Mas vamos deixar 2, porque nós já temos 2 termos. Vai vir para cá
eu vou calcular o terceiro, vou passar para A, vou passar para B, vou incrementar contador, vou escrever C na tela, que é o terceiro termo, e eu vou verificar. Contador, que vai ser 3, é menor do que 5? Sim. Volta, calcula mais 1. 4 é menor do que 5? Sim. Volta, calcula mais 1. 5 é menor do que 5? Não. Acabou. Então, não tem isso aqui. Deleta. Então, vamos testar o nosso programa? Perceba, é bem mais simples. E nem tem entrada do usuário, não precisa pedir nada para o usuário. Eu vou executar aqui o meu programa, pronto. E aí, olha só, nós temos aqui a saída, que são os valores 89, 144 e 233. Cadê a nossa sequência de Fibonacci? Está aqui a nossa sequência, vou deixar aqui. Vamos abrir aqui agora a calculadora. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Pronto. E agora vamos fazer o seguinte, olha. Nós temos aqui o 34 e o 55 que já foram dados. Quais são os três termos seguintes? 55 mais 34. Esse é o primeiro, 89. Perceba que nós temos ele aqui. Então agora, os dois termos anteriores são 55 e 89. Qual que é o próximo? 89 mais o 55, que vai dar 144. Temos aqui o 144. E agora só falta mais um, que é a soma de 144 mais 89, que é o 233, que é exatamente o que nós temos aqui. Então perceba, a situação problematizadora fornecida foi, partindo do 34 e do 55, gere os três termos seguintes. É só isso aqui, uma repetição que vai rodar 3 vezes, calculando o terceiro, o quarto e o quinto termo da sequência partindo desses valores aqui. E aí, deu para entender? Ficou meio confuso? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários aí e eu terei o maior prazer em ajudar. Deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal, avalie a possibilidade de se tornar membro do canal, especialmente se você está aprendendo, se você gosta aqui do nosso conteúdo. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.